jornalismo de negócios chegando no Brasil. Tecnologia e inovação. Canal CNBC. É a maior do mundo em jornalismo de negócios. Te convido a vir com a gente. O jornalismo de negócios mais assistido do mundo chega ao Brasil. Mais de 15 horas ao vivo de apuração e informação. Conectados em todos os cantos do mundo. São 35 anos de tradição, 25 redações em 80 países. Um acordo inédito e exclusivo com a CNBC americana e com um time de correspondentes e analistas de negócios. Para te levar o melhor do jornalismo brasileiro. Na TV, no streaming, nas redes sociais, onde você estiver. E isso é só o começo. Uma programação de entretenimento e estilo de vida, sempre focando em negócios. Estratégias, reflexões, insights para inspirar sua vocação empreendedora. Ciência, viagem, esportes, tecnologia. Uma experiência de conteúdo completa para te inspirar, emocionar e divertir. Esse é seu mais novo canal de notícias. Uma parceria inédita com um dos grupos de mídia mais admirados do mundo, de graça para os brasileiros. – 17 de novembro de 2024, um dia histórico. Nasce nesse momento o mais novo canal da TV brasileira, o Times Brasil, licenciado exclusivo da CNBC, líder em negócios no planeta. Somos também o primeiro canal de jornalismo de negócios do país com marca internacional. Somos uma emissora que está não só na TV, mas em todas as telas, ao vivo, com forte presença no streaming e em todas as plataformas digitais. Nessa noite especial, no primeiro programa da história da CNBC no Brasil, você vai ver reportagens inéditas, entrevistas exclusivas da semana e conhecer melhor o que vem por aí nas nossas telas. Eu estarei ao lado dos meus colegas apresentadores para contar todas essas novidades. Então, uma boa noite para você. Boa noite, Fábio Turci. Boa noite, Cristiane Pelágio. Boa noite para você em casa. Hoje começa uma nova jornada do jornalismo de negócios no Brasil. A partir de agora, somente aqui, você terá acesso a notícias, imagens, reportagens em primeira mão e aos breaking news, as informações de última hora da CNBC. Isso nunca aconteceu antes no Brasil. Somos uma empresa licenciada de conteúdo exclusivo da CNBC, que é controlada pela NBC Universal, um dos maiores grupos de mídia do mundo. A CNBC está presente em mais de 80 países e é assistida por 500 milhão de pessoas em 5 continentes todos os meses. Somos uma emissora feita por brasileiros e para brasileiros. Vamos alcançar milhões de pessoas de norte a sul do país com a proposta de informar, educar, divertir e inspirar. São 15 horas diárias de jornalismo ao vivo, de segunda a sexta-feira, e com jornais e plantões de notícias aos finais de semana. E não para por aí, não. Teremos também uma grande variedade de programas de entretenimento, abordando com criatividade e leveza temas como empreendedorismo, finanças, inovação, mundo corporativo, ciência e lifestyle. Nesse programa especial de estreia, você vai conhecer tudo isso e muito mais. E ainda teremos entrevistas exclusivas que prometem mexer com o Brasil. Na véspera da abertura do G20, o encontro das maiores potências econômicas do planeta, que acontece pela primeira vez no Brasil, nós ficamos frente a frente com a principal autoridade da economia nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com exclusividade sobre os desafios do G20, o papel do Brasil e a relação com os principais chefes de Estado do mundo. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falou sobre o atentado em frente ao STF, que terminou com a morte do autor. E ainda hoje, uma outra reportagem exclusiva, uma conversa inédita com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concedida à equipe da CNBC dos Estados Unidos.
É a última entrevista que ele concede à imprensa há menos de 2 meses de deixar o cargo do órgão financeiro do governo mais importante do país. Mas antes de tudo isso, vamos conhecer melhor a trajetória da CNBC, que chega hoje ao Brasil. São 35 anos de credibilidade e inovação de um patrimônio do jornalismo mundial. Um canal de referência absoluta no mercado e para o público global. Um canal que consegue fazer o mundo parar e ouvir. O CNBC. A CNBC tem o jornalismo de negócios mais assistido do planeta. São 35 anos de história. Um sinônimo de credibilidade, força e inovação. Com presença em mais de 80 países e uma audiência mundial de impressionante 500 milhão de pessoas por mês em todas as plataformas, a CNBC se tornou a fonte para decisões no universo dos negócios. AI features called Apple Intelligence to iPhones. Estratégias e movimentos de mercado se desenrolam antenados na CNBC. Muito mais do que um canal, é um ecossistema regido à informação, que transforma o mundo corporativo e financeiro e impacta o cotidiano das pessoas que desejam se informar, se educar e prosperar. São 25 redações espalhadas ao redor do planeta, nos 5 continentes, de Nova York a Singapura, de Londres a Nova Delhi. E é neste cenário de impacto que, a partir de agora, pela primeira vez, o Brasil estará presente. A CNBC chega ao nosso país para mostrar que os negócios no Brasil estão no radar desta gigante da mídia global. A CNBC, ou Consumer News and Business Channel, foi criada pela NBC, uma das maiores redes de TV aberta dos Estados Unidos, que hoje é a NBC Universal. O conglomerado controlado pela Comcast, um dos maiores grupos de mídia do mundo. A NBC é pioneira na história da comunicação. Exibiu o primeiro telejornal e foi a primeira a realizar transmissões em cores na TV dos Estados Unidos. Também foi na NBC que John Kennedy e Richard Nixon se enfrentaram no primeiro debate presidencial da TV norte-americana. Desde então, a NBC, atualmente a rede de TV mais assistida dos Estados Unidos, molda a maneira como o mundo consome notícias e entretenimento. Agora, essa empresa de mídia global se torna parceira do Times Brasil na criação do primeiro projeto da CNBC na América Latina. Conteúdo com qualidade internacional, feito por brasileiros para brasileiros. Uma produção que jamais esteve acessível em nosso país e que agora estará presente em todas as telas. Prepare-se para mergulhar no incrível universo de inovações da CNBC no Brasil. A chegada inédita do conteúdo da CNBC no Brasil e a inauguração oficial da empresa Times Brasil foram comemoradas num grande evento em São Paulo. Autoridades políticas, lideranças empresariais, executivos de marketing e todo o nosso elenco de apresentadores estiveram presentes. Mais de 1.200 convidados participaram dessa noite de celebração. O dia ficou marcado por depoimentos impactantes para a indústria de mídia e para o público em geral, que conheceu de perto o maior canal de informação de negócios do planeta. Nossa, Carol, agora tá valendo, a gente já chegou aqui, vai ser uma super festa de lançamento e você também é super bem-vindo ao Times CNBC. Agora, vem com a gente. Gente, eu vim pra cá já com uma dose
de ansiedade. Agora isso foi elevado a uma potência assim, difícil de descrever. Expectativa total, desafio novo, super entusiasmado, empolgado. A gente quer trabalhar, a gente quer estrear, a gente quer gravar, quer ver no ar. Estou emocionado. É uma alegria e uma honra muito grande fazer parte de um projeto muito bonito. O Times Brasil CNBC é o primeiro canal de negócios da história do país. Serão 15 horas ao vivo de informações por dia. E também é pioneiro, com marca internacional, trazendo para o Brasil um conteúdo inédito e exclusivo da líder mundial em negócios. Somos líderes. 500 milhões de pessoas assistem a CNBC em 5 continentes, todos os meses, em todas as plataformas. Isso mesmo, 500 milhões de pessoas, a maior audiência em jornalismo de negócios no planeta. Contra fake news, free and true press. É um momento histórico. Não tenho a menor dúvida, a gente vai trazer algo muito diferente, algo revolucionário. Um jornalismo que seja sério, que seja isento, que seja independente. Nós somos um canal de TV que estará em todas as plataformas. Na TV, no streaming, nas redes sociais e em todos os lugares. Conteúdo na TV e no digital com expectativa de atingir mais de 50 milhões de brasileiros. Um canal relevante, um canal dedicado a negócios e transformar um assunto que às vezes é árido em palatável. Logo após o nosso especial de estreia, você vai acompanhar a transmissão na íntegra desta festa de inauguração, o lançamento de mídia mais aguardado de 2024. Não perca! Daqui a pouco a Cris e o Turci voltam, mas antes de continuar com as nossas reportagens e entrevistas, um momento especial. Em qualquer negócio, ninguém faz nada sozinho. Por isso, a gente não pode deixar de apresentar e fazer um agradecimento às empresas que impulsionaram esse grande projeto. Marcas que apoiam o jornalismo de negócios no Brasil e patrocinam o Times, licenciado exclusivo CNBC. E agora uma entrevista exclusiva com a maior autoridade da economia brasileira. Eu estive frente a frente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para entender as estratégias, os desafios do Brasil, um dia antes da reunião de cúpula do G20, que começa nessa segunda, no Rio de Janeiro. Nessa primeira parte da entrevista, Haddad fala principalmente das questões internas do país e diz que o pacote de ajuste fiscal ainda não foi anunciado por causa de um ministério. Acompanhe a entrevista. Ministro, muito obrigada. É um prazer estar aqui com o senhor nesse programa de estreia.
Ministro, o senhor está completando 2 anos à frente do Ministério da Fazenda. Essa semana, inclusive, o senhor foi nomeado pela revista Time como uma das 100 lideranças climáticas mais influentes do mundo em 2024. Além disso, os olhos do mundo, nesse momento, estão voltados para o Brasil por causa do G20. Qual foi, até agora, o maior desafio enfrentado pelo senhor e quais são as suas expectativas para as reuniões com os principais chefes de Estado do mundo? Bom, Cris, muito obrigado por mais essa oportunidade. Estou muito feliz de estar conversando com você. Olha, eu penso que no plano doméstico, né, começando aqui pela nossa casa, né, o maior desafio que nós enfrentamos até agora foi aprovar a reforma tributária, não tenho a menor dúvida disso, e as regras fiscais, as novas regras fiscais. Aliás, isso foi objeto da minha primeira entrevista ainda em dezembro de 2022, quando eu dizia exatamente isso. Olha, nós vamos aprovar a reforma tributária, aprovar as novas regras fiscais, porque é isso que vai dar credibilidade para o Brasil. Agora nós estamos exatamente numa política de reforçar essas duas iniciativas, né? Tanto concluir a regulamentação da reforma tributária, quanto reforçar o chamado arcabouço fiscal, que é a ancoragem da nossa economia para crescermos com sustentabilidade. Fizemos muitas reformas microeconômicas que às vezes passam despercebidas, mas muita mudança na questão do crédito, que está crescendo como há muito tempo não se vê, a questão do marco de seguros, que foi aprovada recentemente, aprovamos agora o mercado de crédito de carbono, a lei que regulamenta o crédito de carbono no Brasil. Então teve muita coisa acontecendo paralelamente a essa agenda, que também explica o bom desempenho do crescimento da economia brasileira. Nós estamos crescendo, vamos crescer esse ano, possivelmente 3,2%, 3,3%, contra 2,9% no ano passado, que já foi uma marca surpreendente para o mercado. E no fronte externo, vamos dizer assim, eu penso que o Brasil se recolocou muito bem, né, em várias dimensões. Primeira delas, na dimensão climática. O Brasil estava muito para baixo, muito desmatamento, queimada, o mundo muito preocupado com o Brasil. Marina Silva, espetacular, presidente Lula firme na questão da emissão de carbono, combate ao desmatamento, os resultados são muito impressionantes. Segundo lugar, nós fizemos uma aliança com o Ministério do Meio Ambiente, por isso que a Time reconheceu esse esforço. Talvez seja o ministro da... Foi fruto disso, na opinião do senhor? Não tenho a menor dúvida. Foi aliar as finanças ao desenvolvimento sustentável. Porque o ministro da Fazenda tem alergia ao ministro do Meio Ambiente, porque ele acha que o ministro do Meio Ambiente vai atravancar o desenvolvimento. O senhor não tem essa alergia? Ao contrário, eu penso que o Brasil tem uma oportunidade de ouro de fazer da transformação ecológica um eixo de desenvolvimento sustentável, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. Então eu vi na Marina uma oportunidade de nós explorarmos todo o potencial eólico, solar, toda a questão dos biofertilizantes, toda a questão dos biocombustíveis. Ou seja, nós temos uma gama de possibilidades no Brasil que qual é o outro país do mundo que tem? Né? E se nós pegarmos o que coloca o Brasil numa situação desconfortável do ponto de vista de emissões, é a questão do desmatamento que está sendo enfrentada, a questão da pecuária, que nós vamos ter que tratar com o agro, de como fazer isso, né, confinar o boi, utilizar técnicas modernas para emitir menos carbono na pecuária, sobretudo, mas nós podemos ter aqui uma manufatura verde. Por quê? Porque mas quando isso? A energia elétrica é verde, entende? Isso já está acontecendo, né? Você conversar com o pessoal do papel e celulose, você conversar com o pessoal do aço, se você conversar com vários setores da economia, tem havido uma adaptação. E agora com o mercado de carbono, isso vai acelerar. A questão dos data centers. Inteligência artificial consome montanha de energia. Você vai ter que ter data center que consome... Um data center consome a energia de uma cidade de 200 mil habitantes. Sim. Então como é que você vai trabalhar? No Brasil é possível. Você tem eólica, tem solar, você tem uma série de opções. Você tem as hidrelétricas, você tem as baterias
que são as hidrelétricas, né? Porque quando você estoca água, você está estocando energia, né? Que tanto é que quando você... Então, tudo isso está chamando muita atenção do mundo. O que nós fizemos? Aliamos o meio ambiente às finanças e começamos a desenvolver produtos financeiros para viabilizar essa transformação. Aí a Time viu o que a gente estava fazendo, demos sorte também de estar presidindo o G20, usamos a liderança do presidente Lula para colocar a agenda brasileira, que é usada na discussão. Presidiremos a COP a partir de agora, né, depois do Azerbaijão. Então nós terminamos o G20, o presidente entrega para a África do Sul e recebe do Azerbaijão a COP. Mas antes disso, ministro, quais são as expectativas do senhor para essas reuniões com os principais chefes de Estado do mundo? O Brasil vai brilhar, porque o Brasil fez um grande G20. A cúpula é a grande celebração do trabalho que foi desenvolvido ao longo de um ano pelo Itamaraty e pela Fazenda, e os outros ministérios também participando naqueles... C20, tem vários 20 da vida, né? Mas as trilhas que dão sustentação, são os pilares do G20, é a trilha financeira de um lado e a trilha de Sherpas do outro, né? Que são os diplomatas. As duas conseguiram comunicados consensuais muito importantes. Por exemplo, a taxação dos super ricos no mundo, sobre indivíduos e não só sobre empresas. A questão de usar esse fundo para o clima e para o combate à fome. Ou seja, houve uma organização de uma agenda que a África do Sul recebe e se compromete a levar à frente, o que é outra coisa importante. Porque para quem você passa o bastão, ele tem a liberdade de dizer, olha, vou deixar essa agenda de lado, não é a minha. A África do Sul disse o contrário, a agenda brasileira é a agenda da África do Sul. Já que o senhor falou da taxação dos super ricos, como é que está essa questão aqui no nosso país? Não, veja bem, isso é uma coisa interessante de você falar. Quando você fala em taxação de patrimônio, que é o que está sendo discutido no G20, essa coisa tem que ser internacional. Países que tentaram taxar fortuna, patrimônio, tiveram fuga de capitais. Se é um imposto internacional, você não tem para onde fugir. Então ele funciona. Por isso que todos os economistas... Todos, exagero, mas os economistas estão debruçados sobre esse assunto, defendem uma taxação internacional sobre indivíduos super ricos, porque aí não tem para onde correr. E são pessoas que têm 50, 100, 200, agora tem 300 bilhões de dólares de patrimônio. O sujeito não vai ficar mais pobre por causa de um imposto. Agora você vai ter um financiamento de coisas que a humanidade precisa, né? A humanidade precisa de alguns investimentos globais. Né? Você vê aí os Estados Unidos elege um presidente que quer deportar pessoas ali, ilegais. Ok, os americanos aprovaram essa medida, mas são pessoas, você vai fazer o que com essas pessoas? Ou seja, ou você tem começa a pensar num projeto de desenvolvimento sustentável planetário, porque pega aqui o caso do Brasil. Quando nós começamos a investir no Nordeste, e o presidente Lula é uma pessoa muito querida na região porque tomou essa decisão, o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, ele estancou. Hoje é muito mais equilibrado isso. Por quê? Porque a pessoa tem a oportunidade de ir lá. Agora, não adianta querer impedir venezuelano, africano, de sair buscar oportunidade, o mexicano, a fronteira ali. Por quê? Porque você tem que distribuir geograficamente as oportunidades. Bom, não posso deixar de falar do assunto principal do momento, que gera muita expectativa e muita ansiedade, o pacote fiscal. Ministro, o valor está fechado? Os ministérios que serão afetados já foram escolhidos? Está fechado com o presidente o conjunto de medidas, né? Nós vamos anunciar brevemente, porque está faltando uma resposta de um ministério. O senhor não pode dizer qual é? Não posso. O Ministério da Defesa, nós tivemos boas reuniões com o ministro e com os comandantes das forças. O presidente Lula pediu para incorporar o máximo possível para aproveitar o ensejo e já corrigir distorções. O objetivo é que o Brasil continue crescendo com sustentabilidade, porque se você tiver distorções, o arcabouço fiscal pode perder credibilidade. A pessoa fala, olha, o governo está saindo do acordado. Então nós estamos colocando
Esse conjunto de medidas diz respeito à evolução da despesa. Como ela vai continuar crescendo? De forma ordenada, dentro das regras, ou colocando em risco a sustentabilidade? Nossa opção é a primeira. Vamos colocar dentro das regras para garantir a sustentabilidade do que foi pactuado com a sociedade. E aí tem toda uma agenda também de combate ao chamado gasto tributário, que é aquela pessoa que tem renda e não paga impostos, né? Nós tivemos várias medidas já aprovadas pelo Parlamento, o Congresso aprovou o ano passado muitas medidas. Este ano tem um conjunto de medidas que está submetida ao Congresso, porque se nós herdamos 10 anos de déficit público, que impediu o Brasil de crescer como nós gostaríamos, como ele está crescendo agora. Nós queremos um crescimento robusto e sustentável, com baixa inflação, geração de emprego, oportunidades. Esses 10 anos, nós precisamos virar essa página. Então nós precisamos fazer com que a despesa cresça num ritmo moderado e a receita seja recomposta, porque se perdeu muita receita dando benefício para o empresário. E nem sempre aquele benefício gerou o resultado pretendido pela medida. Às vezes você fala, vou dar um incentivo fiscal, e não vem nada em troca. Aí você fala, por que eu vou manter esse subsídio, toda a sociedade pagar para um empresário? Não faz muito sentido. Então, nós estamos trabalhando no plano da despesa, moderar a expansão para caber dentro das regras fiscais e, do ponto de vista da receita, recompor o que foi perdido ao longo desses 10 anos. Com isso, nós vamos poder voltar a ter queda de juro. Nós estamos subindo o juro agora, em função da inflação e tal, mas nós vamos moderando a inflação, o juro pode cair e o Brasil não vai perder essa onda de desenvolvimento que nós estamos vendo. Ministro, o senhor tem sido criticado internamente por ministros de áreas sociais, exatamente pelo pacote de corte de gastos. E não é apenas isso. Um general da reserva afirmou em off para a nossa reportagem que as Forças Armadas já foram afetadas pelas mudanças previdenciárias em 2019 e que não podem, palavras dele, pagar o pato do ajuste fiscal mais uma vez. A minha pergunta é a seguinte: há um racha entre os ministros do governo Lula? Olha, eu já fui ministro da Educação, eu também já reclamei. Né? Eles estão nos papéis deles? Cada um está no seu papel de defender a sua agenda e o que nós estamos fazendo é para garantir a agenda dos ministros. Porque se o país para de crescer, se o bolo está aumentando, se o bolo parar de crescer, é o pior dos mundos, porque você vai disputar uma fatia maior de um bolo de mesmo tamanho. Não faz sentido isso. O Brasil tem potencial para crescer. Então você não pode ver só a sua posição relativa. Você tem que ver a sua posição absoluta. Se o teu orçamento está crescendo, mas se outra prioridade estabelecida pelo presidente está crescendo um pouco mais, na média, nós temos que crescer moderadamente para caber dentro do orçamento, dentro das regras. Agora, se nós não nos comprometemos com isso, nós vamos gerar incerteza. E quando você gera incerteza, pergunta para esse general o que aconteceu com o orçamento das Forças Armadas nos últimos anos. Entendeu? Corte em cima de corte, em cima de corte, em cima de corte. Quantas obras foram paralisadas no Brasil, né? Durante os 2 últimos governos, de 2014 para cá? Quantas obras foram sendo paralisadas porque o país parou de crescer? Então, é ilusório você imaginar que se você moderar o ritmo de crescimento da despesa, você vai perder dinheiro. Ao contrário, se você às vezes modera o ritmo de despesa do governo, a economia privada, por meio dos mecanismos de pagamento de imposto por causa do crescimento, melhora o que vai ser distribuído entre as pastas. Então é uma ilusão imaginar que se todo mundo gastar mais, vai ter mais para gastar. É o equilíbrio entre despesa, receita e despesa, a moderação que está nos dando os resultados. Por que nós vamos comprometer? O mercado apostava 0,8% o ano passado, deu 2,9% o crescimento. Aí esse ano, 1,5%.
vai dar 3,3%. Mas a gente está com inflação alta, ministro, a gente está com taxa Selic alta. Esse ano, mais uma razão a inflação vai ser acima do teto da meta, que é de 4,5%. Ainda tem esperança de que não, ou perto dela. A previsão ano que vem é que seja mais que 4%. E aí o Banco Central diz que vai levar de volta para a meta. Então, mas a minha pergunta é a seguinte, o que o governo pode fazer? E esse pacote fiscal, ele de fato vai ser suficiente? Exatamente o que nós estamos fazendo. Por isso que eu estou te respondendo exatamente o senhor afirma que vai ser suficiente. Ele tem o tamanho que a Fazenda apresentou para o presidente, né, das nossas necessidades para manter o crescimento equilibrado. Então, isso do ponto de vista da despesa. Eu tenho tarefa a fazer do ponto de vista do gasto tributário. Esse é o primeiro governo, infelizmente, eu digo isso porque nós já governamos o país, que coloca na internet quanto cada empresa está deixando de pagar de imposto. Em função de subsídio, de isenção de imposto e tudo mais. Você entra na página da Fazenda, você vai achar lá. Não tudo ainda, porque elas estão carregando o sistema. Elas estão declarando, eu estou deixando de pagar tantos milhões de impostos para o governo federal, em função dessa lei, ou dessa outra lei, ou dessa outra lei. Nós estamos colocando na internet. O cidadão comum vai poder saber que também do lado do gasto tributário, eu tenho que fazer um trabalho. Então eu tenho o chamado gasto primário, que é esse que os ministérios fazem. Ele tem que ser moderado, o gasto tributário, sobretudo o que não gera impacto social, tem que ser restringido e, a partir do reequilíbrio das contas, o Banco Central vai poder voltar a baixar a taxa de juros. O que o senhor espera? Quanto antes, melhor. O que o senhor espera do Banco Central sob o comando de Gabriel Galípolo? Olha, eu penso que nós temos pessoas bem informadas. Ali são 9 diretores, todos têm o mesmo voto. Obviamente que o presidente pesa, porque a liderança do presidente do Banco Central ela é notável, né? É uma pessoa que verbaliza. Mas ali você tem pessoas conhecidas do mercado, pessoas de carreira do Banco Central, né? Várias são do próprio Banco Central. Os convidados até aqui são pessoas de reputação acadêmica ou conhecidos do mercado, que têm demonstrado muita seriedade na condução até aqui. O presidente Lula já indicou 4 diretores, agora vai indicar mais 3. Então, e nós vamos fazer com a mesma respeitabilidade que a instituição merece. O presidente Lula nunca usou instituição de Estado para fazer política partidária. Sabe, né, o Henrique Meirelles, que foi 8 anos presidente do Banco Central durante o governo Lula, acaba de publicar um livro falando, inclusive, da relação dele com o presidente. E ele falou que a única vez em 8 anos que o presidente Lula ligou para ele pedindo um favor, pedindo uma consideração, ele disse não. E se manteve no cargo, o que é uma prova irrefutável de independência, de autonomia. Ainda hoje você confere a segunda parte da entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele revela a expectativa de crescimento do país neste ano. O Brasil, que nesse ano preside o G20, formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais União Africana e União Europeia, cedia pela primeira vez a cúpula do grupo. Delegações de 40 países estarão aqui para discutir temas como desigualdade social, fome, mudanças climáticas e governança global. E entre as autoridades confirmadas estão os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da China, Xi Jinping, e da Índia, Narendra Modi, além dos chefes de Estado europeus. A repórter Flávia Januzzi acompanhou todas as movimentações. A zona portuária do Rio de Janeiro recebeu nesse domingo o maior encontro de cidades do mundo. Prefeitos e delegações de mais de 100 cidades participaram de uma plenária que teve como foco principal as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. O desafio agora é avançar no acesso ao financiamento, com base em 3 principais eixos de discussão: inclusão social e combate à fome e à pobreza, transição energética e a reforma das instituições de governança global. Os representantes das cidades pediram um investimento público de 800 bilhões de dólares por ano por parte de governos nacionais e instituições de financiamento, além de capital privado.
Essa verba seria anual até 2030. O pedido foi entregue ao presidente Lula e será encaminhado às lideranças mundiais do G20 que se reúnem nesta segunda-feira no Museu de Arte Moderna do Rio. Nesse domingo, Lula fez um rápido pronunciamento. O combate às desigualdades, à fome e à pobreza é essencial para a implementação do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11, sobre cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma primeira parada em Manaus, no Amazonas, tendo como programação um sobrevoo na floresta amazônica e uma visita guiada ao Museu da Amazônia. Em seguida, ele se encaminhou para o Rio de Janeiro. Flávia Januzzi, diretamente do G20 no Rio de Janeiro, para o especial de estreia.